Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 11 de agosto de 2024, em nossa série Estudo Sistematizado. Todos os domingos, às 20 horas, estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 23, que tem como título Estranha Moral, ou Moral Estranha, dependendo de cada edição, de cada editora. Hoje nós vamos falar dos itens 9 a 13, que tem como subtítulo Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, como são alguns itens a serem analisados nesta noite, nós vamos falando um a um e vamos dando aí a nossa interpretação com relação àquilo que Kardec nos coloca. Então, repetindo, o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, itens de 9 a 13, que tem como subtítulo Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, vamos ao item 9. É uma passagem de Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. No item 10, ele continua: Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai. A mãe com a filha, e a filha com a mãe. A sogra com a nora, e a nora com a sogra. Esse item 10 é Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Vejam que interessante estas duas colocações de Kardec, que faz com que nós façamos uma reflexão muito profunda a respeito da vinda de Jesus aqui na Terra. Até então, naquele instante, todos seguiam um único roteiro, aquilo que havia sido deixado pelos antigos profetas e por Moisés através dos 10 mandamentos. Mesmo assim, as almas daquela época tinham as suas diferenças com relação a tudo aquilo que profetas e Moisés haviam deixado como um segmento religioso para o bem viver. Tanto que ainda predominava a ideia de vários deuses para cada uma das situações da nossa vida. O Deus da colheita, o Deus da água, o Deus do alimento, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da chuva e por aí vai. O Deus da beleza, o Deus da força, o Deus da guerra. Havia entre a população um conhecimento
a respeito dos antigos profetas e de Moisés com os 10 mandamentos. Mas mesmo assim, na ideia íntima de cada uma daquelas almas, era necessário que se agradassem aos mais variados deuses para que as suas buscas, os seus objetivos atingissem o desiderato final, atingissem o objetivo final. É claro que tudo isso interferia direta ou indiretamente na vida cotidiana das pessoas. Quando Jesus vem até nós, e neste momento de uma de suas pregações, ele faz menção a essa questão, dizendo: olha, numa mesma casa onde vivam 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Olhando de uma maneira extremamente material para estas duas passagens, Mateus capítulo 10, 34 a 36, e Lucas capítulo 12, 49 a 53, os versículos, nós acharíamos um contrassenso muito profundo a respeito de Jesus. Porque ao mesmo tempo que ele nos pede o amor ao próximo como a nós mesmos, o amor ao inimigo, o entendimento para com a família, para com os nossos pais, vemos Jesus dizendo: olha, eu vou vir para trazer a divisão entre todos. Eu não vim aqui para trazer paz para ninguém. Só que muitas vezes a nossa interpretação com relação a isso é muito limitada, porque como Jesus falava por parábolas, como Jesus falava por determinadas alegorias, porque naquele tempo ele sabia perfeitamente que tudo aquilo que ele falasse poderia ser utilizado contra ele próprio e muitas vezes ele poderia não conseguir realizar a sua missão integralmente. Então ele se utilizava desses dois mecanismos para, de alguma forma, poder atingir a mente e o coração daquelas almas, fazendo com que elas, ao voltarem para o seu recanto doméstico, para o seu local de trabalho, para a sua vida comum, pudessem fazer uma reflexão mais profunda a respeito daquilo que ele tinha falado. Por que será que Jesus falou isso? Como é que ele pode dizer para nós que ele não veio trazer a paz, mas a divisão? E Kardec se preocupou muito com isso e achou interessante colocar estas duas passagens e dar aí o seu toque de esclarecimento nesse capítulo 23, Estranha Moral, porque na realidade, se nós formos olhar não a forma, mas o fundo destas duas passagens, o que nós vamos encontrar é Jesus querendo referir-se às questões morais que predominavam naquele tempo junto às populações da época. Então vejam o que Kardec fala. Seria mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos?
Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. E o próprio Kardec faz menção para que a gente observe o capítulo 14 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Então vejam, será que era possível acreditar que Jesus, puro amor, pura bondade, pura sabedoria, seria capaz de falar isso? Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o pai do filho, do esposo à esposa, e vim lançar fogo à terra, e tenho pressa de que ele se acenda? Será que Jesus estava indo na contramão daquilo que ele mesmo ensinava? É claro que não. Se nós observarmos tanto em Mateus como em Lucas, não apenas em Mateus o versículo 10 e Lucas o 12, mas os demais, antes e depois, tanto de Mateus como de Lucas, nós vamos entender perfeitamente o objetivo de Jesus. O objetivo dele ter falado essas palavras a todos aqueles que estavam ao seu redor. E Kardec lembra muito bem: tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia. Então, nós tomamos a forma, mas não observamos o fundo daquilo que ela quer dizer. E há de se entender também toda a linguagem daquela época, muito diferente e muito limitada perante a que temos nos dias atuais. A linguagem diferente, a metodologia diferente, as palavras totalmente diferentes. Então, sabemos perfeitamente que havia uma limitação naquilo que Jesus tinha que falar, naquilo que ele muitas vezes falava. E como eu disse anteriormente, a grande tarefa deste momento em que Jesus fala da questão de que não veio trazer a paz, mas a espada, é justamente interferir de uma maneira direta ou indireta na questão moral do indivíduo. Porque, na realidade, naquele mesmo tempo, havia predominância em determinadas questões. Por exemplo, os homens predominavam sobre as mulheres, as autoridades predominavam sobre os mais fracos, a riqueza predominava sobre a pobreza, os bens materiais predominavam sobre aqueles que não tinham os bens materiais. As influências predominavam sobre aqueles que não tinham tais influências. Então, havia uma modificação muito explícita, muito clara no seio da sociedade, que muitas vezes era abafada pela questão de tudo aquilo que os profetas antigos haviam falado, de tudo aquilo que Moisés havia dito, dos 10 mandamentos, dos segmentos religiosos da época,
dos deuses variados, a qual todos reverenciavam para obter e alcançar os seus objetivos. Então havia um propósito por detrás de tudo isso. Havia uma razão por detrás de tudo isso. Havia uma segunda intenção por detrás de cada uma das coisas que se realizavam naquele instante. Era justamente isso que Jesus estava querendo mostrar. Então, vamos pegar um exemplo. Vocês agradam a todos os deuses. O Deus da água, o Deus do sol, o Deus da luz, o Deus da força, o Deus da guerra, o Deus da beleza, o Deus da vida longa e por aí vai. Mas internamente continuam a ser as mesmas pessoas de antes. Agradam ao Deus por uma necessidade particular. Vou agradar ao Deus da colheita para que ele me venha beneficiar na minha colheita, que seja abundante, que seja grande, para que o lucro seja maior. Mas pessoalmente continuo a ser a mesma pessoa. Olha que interessante. Quando deixamos a letra, quando deixamos a letra e a forma de lado e passamos a refletir em cada uma das palavras, em cada uma das frases, em cada um dos parágrafos que compõem tudo aquilo que foi escrito pelos evangelistas, vamos observando em cada uma dessas questões a parte moral do Cristo, a parte da necessidade de mudança, não do externo, mas do interno, para que o interno se sobreponha ao externo. Vamos ver o que Kardec fala no item 12. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque, quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Olha como Kardec já começa a clarear o nosso entendimento. Toda ideia nova tem sempre uma oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. É o primeiro ponto que Kardec coloca nesse item 12. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Então, nós, de repente, no meio da nossa sociedade corrompida, viciada, recebemos um tal de Jesus. E esse tal de Jesus vem falar para nós que nós precisamos nos amar, que nós precisamos honrar pai e mãe, que nós temos que amar os nossos inimigos, que nós temos que perdoar, que nós temos que ajudar o próximo, que nós temos que praticar o bem, a caridade, que nós temos que fazer aos outros aquilo que nós queremos para nós. Todos os ensinamentos contrários a tudo aquilo que se pregava
na vida comum daquele tempo. Tudo diferente do que era a realidade naquele instante. Se isso fosse uma bobagem, como diz Kardec, se isso fosse algo sem fundamento, que partisse de alguém que não teria tanta influência, isso passaria. As pessoas esqueceriam, as pessoas deixariam de lado e seguiriam suas vidas comuns como era de costume. Mas Jesus se mostrou uma pessoa extremamente importante. Jesus se mostrou uma pessoa altamente qualificada naquilo que estava falando. Porque Jesus, ele não apenas falava, mas ele exemplificava aquilo que havia falado. E aquilo começou a tomar uma proporção muito grande. Primeiro Jesus sozinho, depois Jesus e os apóstolos, depois Jesus, os apóstolos e uma multidão junto a ele. A ideia de Jesus, dos apóstolos, invadiu o coração da população mais sedenta, da população mais carente, que estava envolvida naquela viciação de vida imposta por aqueles que dirigiam a religiosidade e por aqueles que dirigiam a parte governamental. E Jesus vem mostrar uma outra realidade. Sim, a questão material existe, ela é real, mas há uma outra realidade. E essa realidade é a questão espiritual. Que nós não podemos e nem devemos e nem é necessário agradarmos a inúmeros deuses. O que é necessário é nós agradarmos a Deus, o nosso Pai, o único, o Criador de tudo e de todos. Que devemos sim respeitar os primeiros missionários que foram os profetas, que foram preparando a terra, preparando o terreno e jogando as primeiras sementes, para que depois encontrássemos na figura, por exemplo, de Moisés, de João Batista e de alguns outros que foram aparecendo ao longo do caminho, as primeiras árvores do Evangelho anunciando a chegada do Filho de Deus, aquele que viria trazer o equilíbrio a todos aqueles que viviam naquela época. Jesus chega trazendo todo um cabedal de sabedoria, trazendo toda uma modificação no roteiro material e espiritual da vida de tantas pessoas. Consequentemente, ele passa a ser vigiado, ele passa a ser perseguido, ele passa a ser uma preocupação para aqueles que comandavam a religiosidade na época e para aqueles que comandavam a parte governamental naquele instante. Porque Jesus estava influenciando mentes e corações. Não para o mal, não contra os ordenadores religiosos, não contra os ordenadores da política. Jesus estava apenas, como eu disse, mostrando uma nova realidade. Uma realidade que está na espiritualidade e que, ao aqui nos colocarmos na condição de aceitação, estaremos então fazendo uma mudança
na nossa vida e na nossa caminhada. Quando percebem que tudo aquilo tinha um fundamento, quando tudo aquilo tinha uma veracidade, porque, como eu disse também, Jesus não apenas falava, mas Jesus exemplificava, nós observamos que o trabalho causava a todos uma enorme preocupação. Foram quando começaram os atritos. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Começou a haver a briga de um contra o outro, pai com filho, mãe com filha, um com o outro, o esse com aquele, porque uns aceitavam Jesus, outros não aceitavam Jesus. Vamos pegar, por exemplo, Paulo de Tarso, o antigo Saulo de Tarso, adorado por tudo e por todos, principalmente pelos seus familiares. Ao converter-se a Paulo de Tarso, o grande divulgador do Evangelho de Jesus, passou a ser escarneado e maltratado por tudo e por todos, principalmente pela sua família. Um contra o outro. O pai contra o filho, a mãe contra o filho, os irmãos contra aquele irmão. Essa é a ideia de Jesus. Porque quando nós estamos estabelecidos num determinado roteiro, nós não queremos mudança. Nós não desejamos mudança. Porque toda mudança requer esforço. Toda mudança requer transformações. E nós, muitas vezes, nos apoiamos na questão do comodismo. Vamos deixar como está. Tá bom desse jeito. E, na realidade, o que Jesus trazia era toda uma modificação, toda uma transformação, toda uma mudança no roteiro das pessoas. Jesus, e eu volto a repetir isso porque é muito importante, Jesus nada falou e nada fez que fosse contra aqueles que dirigiam religiosamente aquele tempo, como também àqueles que dirigiam politicamente naquele tempo, ou contra as famílias e o povo de uma maneira geral. Jesus apenas veio descortinar, abrir a janela de tudo aquilo que haviam ensinado os antigos profetas, como também Moisés, João Batista e outros que antecederam Jesus. Olha que interessante. Se, porém, é verdadeiro, ou seja, se essa ideia é verdadeira, se essa palavra, se esse exemplo é verdadeiro, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem das coisas, em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira dos seus adversários. Olha como que Kardec foi inteligentíssimo na sua colocação. À medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra
na emoção que o seu aparecimento causa. Jesus causa uma enorme emoção ao aparecer. Multidões de cidades longínquas vinham até Jesus para vê-lo e para ouvi-lo, para receberem dele um toque, uma palavra, um olhar apenas. Então, como é que nós medimos essa ideia nova? Como é que nós medimos Jesus? Na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca. Quantos inimigos tudo isso provocou contra Jesus, contra os seus ensinamentos, bem como no grau e na persistência da ira dos seus adversários. Ou seja, ninguém descansou enquanto não terminaram com Jesus. Porque acreditavam que, ao terminar com Jesus, mataríamos a ideia. Mataram Jesus e a ideia permanece até os dias atuais. Olha como que um ensinamento de Jesus nos traz uma reflexão extremamente profunda a respeito da vida. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quando Jesus é surpreendido no jardim pelos homens que foram prendê-lo, e ali estava Judas, apontando que ele era Jesus, Pedro tenta, por ira interior, tirar a espada. E Jesus fala: embainha a tua espada, porque quem fere com a espada, pela espada será ferido. A persistência da ira de seus adversários. Quando olhamos através dos historiadores, dos registros no Antigo e no Novo Testamento, o julgamento de Jesus, nós observamos que ninguém, na verdade, tinha coragem de dar a ele a liberdade ou de acusá-lo. Porque, ao mesmo tempo que ele causava toda uma mudança na mente e no coração de tantas pessoas, não havia nada, absolutamente nada, que o condenasse contra a população, contra a religiosidade da época ou contra o governo. Mas a ideia que Jesus implantava estava completamente fora da vida material, onde fazia com que as pessoas processassem dentro delas uma modificação interior, que é a questão deste capítulo 23. Estranha moral, onde agradamos a tantos deuses, a tantos santos, a tantos espíritos, mas permanecemos da mesma maneira no cotidiano da vida. E conforme vou crescendo, conforme vou amadurecendo, conforme vou vivendo, crio em mim mesmo uma briga interna do bem e do mal, da verdade e da mentira, do que é certo e do que é errado. E isso ocorre na sociedade de uma maneira geral.
onde vemos, nos dias atuais, as famosas guerras santas, porque uns querem, outros não querem, outros aceitam e outros não aceitam, o que denota uma verdadeira incapacidade e uma profunda ignorância de espíritos, de almas que ainda não compreenderam a missão de Jesus. Agora imaginemos isso há 2024 anos atrás. Imaginemos a sociedade, imaginemos as almas que estavam ali reencarnadas, imaginemos a geografia daquela localidade, imaginemos os costumes, as imposições, a política, a religiosidade. Então era claro e lógico que Jesus não viria trazer a paz, que todo mundo iria colocá-lo num pedestal, louvá-lo por tudo aquilo de bom e de melhor. Claro que não, porque Jesus estava quebrando dogmas, Jesus estava quebrando viciações, Jesus estava indo contra a imoralidade da época. Como se diz na gíria popular, Jesus estava mexendo com quem estava quieto ali, vivendo aquela vidinha tranquila e sossegada, do jeito que achava que estava certo. Então, ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, mas não a espada no sentido de guerra, não a espada no sentido de morte, não a espada no sentido de matar, mas a espada interior da reflexão, da consciência, de pregar e ser. E aí Kardec termina o item 13 dizendo assim: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus. E, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Olha que interessante. Então, Jesus vinha pregar uma doutrina que se sobrepunha a tudo aquilo que se conhecia até então, na sociedade, no meio religioso, na política, na atividade junto ao próximo, em tudo aquilo que nós realizávamos. Jesus, como diz Kardec, sai ali do obscuro burgo da Judéia, uma cidade muito pequena, e termina a sua grande missão no mundo pagão, que era Jerusalém. E ali Jesus se deparou com os seus mais profundos inimigos, os fariseus, os escribas e os sacerdotes do templo, que indiretamente ou diretamente tentavam, tentavam influenciar toda a sociedade, todo o meio político contra Jesus, porque não queriam ser
incomodados na vida tranquila, serena e secular que vinham seguindo. Se nós pegarmos o Velho Testamento, o Novo Testamento, nós vamos encontrar inúmeras situações em que fariseus, escribas, sacerdotes vão contra Jesus, pegando-se em pequenas posturas dos antigos profetas ou de Moisés para tentarem contradizer Jesus. Tentar colocar Jesus numa posição extremamente inferior e negativa. Mas nunca conseguiam, porque tudo aquilo que Jesus falava e pregava estava de acordo com as leis antigas de profetas, de Moisés, mas só que agora abertas de uma maneira mais clara para que as pessoas entendessem o que os antigos profetas, o que Moisés havia dito naquele instante. Eles falaram daquele jeito porque o povo daquela época poderia ouvir somente daquele jeito. O povo da época de Jesus já podia descortinar aquele ensinamento e entender de uma maneira mais profunda. Mataram Jesus, como eu já havia dito, achando que iriam matar a ideia, mas não conseguiram. Tudo continuou crescendo cada vez mais. E os apóstolos continuaram na divulgação do Evangelho de Jesus. Outros que não faziam parte do apostolado, mas que se tornaram grandes divulgadores do Cristo, continuaram na divulgação. E aí Kardec fala: lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Se pegarmos a história de cada um deles, vamos observar o que passaram e a maneira como foram mortos. Foram inúmeras as vítimas. Milhares de pessoas morreram nos circos de Roma, pregados numa cruz, onde era ateado fogo para que se queimassem e servissem de tochas vivas numa determinada estrada. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Porque a ideia era verdadeira. Entendemos agora o porquê Jesus falou: eu não venho trazer paz, vida boa, tranquilidade, harmonia, felicidade, saúde, bem-estar. Não é nada disso. Eu vim trazer a espada, eu vim trazer a separação. Eu vim trazer a separação para mim mesmo, o homem velho para o homem novo. Eu vim trazer a separação no contexto da família. Eu vim trazer a separação no contexto da sociedade. Agora, o que me chama mais atenção neste item 9 a 13, nesses itens 9 a 13, é que, quando olhamos para o dia de hoje, 2024, parece que nós estamos vivendo as mesmas coisas. Em determinados pontos do nosso planeta, em determinados pontos da nossa sociedade mundial, ainda vivemos de uma maneira aberta ou de uma maneira velada, ainda vivemos as mesmas coisas. Espíritos que reencarnam, comunidades que reencarnam com a oportunidade de refazerem a lição, de reeducarem-se integralmente nesse quesito, e, infelizmente, a luta, a guerra, a morte,
a destruição continuam da mesma forma. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, mas eu quero lembrar a vocês que esse item, ele não termina. Nós ainda temos o item 14, o item 15, o 16, o 17, isso. Então, nós temos isso mesmo. Então, nós ainda temos do item 14 ao 17, que será abordado na semana que vem pelo nosso companheiro Marcos Cuba, porque, como era um item muito grande, então nós resolvemos dividir. Então, no capítulo deste capítulo do Evangelho, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, no item 9 a 11, desculpem, do item 9 a 13, que tem subtítulo Não vim trazer a paz, mas a divisão. Essa é a nossa reflexão. Na semana que vem, o nosso querido amigo Cuba, ele vai dar continuidade neste mesmo subitem. Não vim trazer a paz, mas a divisão, mas ele vai falar do item 14 ao item 17. Então, ele vem trazer aí uma complementação daquilo que hoje nós passamos para vocês. Então, vejam como que é muito importante nós, em tudo aquilo que realizamos na vida, em termos de estudo, não nos atermos exclusivamente à forma, à letra, como diz Kardec. É preciso irmos entender e compreender o fundo daquilo que estamos lendo, daquilo que estamos estudando. E referindo-se especificamente a Jesus, isso se faz ainda muito mais importante, porque eram nas entrelinhas dos seus ensinamentos que nós encontrávamos o verdadeiro sentido das alegorias, das parábolas que Jesus passava à população daquela época e aos seus próprios apóstolos. Então, quando olhamos este item e à primeira mão acreditamos que Jesus estava se contradizendo a ele mesmo, nada disso. Jesus estava se utilizando de uma parábola, de uma alegoria, para ensinar uma questão moral. Olha, eu não vim trazer paz nenhuma, não. Eu vim trazer a espada. Mas, né, eu disse anteriormente, não é a espada que mata, não é a espada que fere, não é a espada que destrói. É uma outra espada que tem a ver com a questão moral, com a questão da consciência. Então, é muito simples agradar, é muito simples louvar, é muito simples falar de Deus, do Evangelho, de Jesus. Mas a grande dificuldade é transformar-se perante tudo isso, modificar-se perante tudo isso. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, neste domingo, dia 11 de agosto de 2024, no estudo do Evangelho. Quero agradecer a vocês pelo carinho, pela bondade de estarem conosco neste estudo. Lembrar a todos que a nossa programação semanal continua. Nesse mês de agosto, nós não estamos tendo o Relembrando Chico Xavier às quartas-feiras, às 21 horas, porque nós encerramos o estudo do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do nosso querido Ramiro Gama, que foi feito durante 170 semanas, cada uma delas com um dos contos, dos casos que ali temos naquele livro. E a partir da primeira quarta-feira de setembro, então nós vamos voltar com
o Relembrando Chico Xavier, às quartas-feiras, 21 horas, agora fazendo o estudo de um novo livro, que é o Evangelho de Chico Xavier. Então, a partir de setembro, na sua primeira quarta-feira. Então, quero agradecer a todos vocês e lembrá-los que também em setembro nós estaremos realizando o nosso quarto mês espírita virtual do programa Espiritismo e Vida. Estaremos aí recebendo convidados especiais também, para que nas quintas-feiras, às 20 horas, venham fazer parte desta comemoração, como eu disse, deste quarto mês espírita virtual do programa. Agradeço a você e rogo que você tenha uma boa noite, um bom descanso e uma semana repleta de muita alegria, de muita paz e de muita felicidade. Na próxima semana, então, o Marcos Cuba vem fechar este capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo e este item: não vim trazer a paz, mas a espada. Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até a próxima.